Graça e paz, irmãos. Estamos começando mais um culto online. Eu quero convidar a você, neste momento, a fazer aquilo que Paulo nos adverte a fazer. Levar a nossa mente cativa ao altar de Deus. Estamos em culto. Que Deus te abençoe, que Ele, com a sua doce e simples presença, traga sobre você e sua família toda a paz que nós necessitamos num dia de caos ou num tempo de caos que estamos vivendo. Chame a tua família, se assente ao sofá e vamos adorar ao nosso Deus. Vamos falar com Ele neste momento. Pai, te dou graças por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá como igreja de entrar em cada lar via tablet, via computador, smartphone, dessa forma, Pai, que o Senhor usa como ferramenta para levar o Teu amor, da Tua palavra e manter então a Sua igreja conectada. Quero Te agradecer pelo privilégio de termos uma comunidade que tem se mantido firme diante do Senhor, diante de tantas atrocidades das pandemias ou da pandemia que estamos vivendo no mundo todo. Que a Tua bênção recaia sobre os nossos corações e sobre as nossas mentes neste momento que estamos cultuando a Ti. Assim eu oro em nome de Cristo Jesus. Amém. Antes de darmos andamento no nosso culto, eu quero falar duas coisas. Uma é uma nota de falecimento. Faleceu a senhora Maria, irmã Maria, mãe da Valéria, da nossa comunidade. E o nosso desejo é que Deus traga consolo, paz sobre os corações de todos os familiares. Que Deus os abençoe grandemente, se sintam abraçados por nossa igreja. Outra coisa é agradecer a muitas pessoas que têm entrado em contato a cada ministração, os momentos de louvor. Eu quero agradecer de todo o coração, porque tem abençoado muitas vidas. O feedback de domingo passado foi excelente, não só aqui do Brasil, mas de fora da nossa nação. E eu quero agradecer a você que tem nos acompanhado, tem nos incentivado, até os haters que têm entrado no YouTube. Que Deus os abençoe também. Esse é o meu sincero desejo a todos vocês, em nome de Cristo Jesus. Vamos dar seguimento, é o tempo de louvarmos a Deus com cânticos, com salmos e hinos. Vamos adorar a Deus. Entrem com ações de graças nos átrios com louvor, com alegria proclamem, quão grandioso e forte é o Senhor. Louvem-no ao som da trombeta, cordas e percussão, todo ser vivo na terra e céus ergue a sua voz, dando glória a Deus. O Senhor é bom, 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 sua misericórdia é para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia é para sempre. O Senhor é bom, sua misericórdia é para sempre. O Senhor é bom, sua misericórdia é para sempre.
ações de graças, nos átrios com louvor, com alegria proclamem, quão grandioso e forte é o Senhor. Louvem-no ao som da trombeta, cordas e percussão, todo ser vivo na terra e céus ergue a sua voz, dando glória a Deus. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia é para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia é para sempre. O Senhor é bom, sua misericórdia é para sempre. O Senhor é bom, sua misericórdia é para sempre. Exaltem Jesus, o Filho, Supremo Criador. Curvem-se diante do Rei dos Reis, com gratidão, louvem ao Senhor. Louvem-no ao som da trombeta, cordas e percussão, todo ser vivo na terra e céus ergue a sua voz, dando glória a Deus. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia é para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia é para sempre. O Senhor é bom, sua misericórdia é para sempre. O Senhor é bom, sua misericórdia é para sempre. Ó Senhor, como Tu és bom, Senhor, e nós servimos, ó Pai, ao Teu nome, Senhor, não porque Tu faz alguma coisa para nós, é porque Tu és o Deus de sempre, o de ontem e o de ontem, e será para sempre, Senhor. Queremos Te louvar, Senhor, nesse momento, juntamente com todos que estão nos vendo aqui, Senhor, declarar que Tu és maravilhoso, Senhor. Te amamos, ó Pai. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia é para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia é para sempre. O Senhor é bom, sua misericórdia é para sempre. O Senhor é bom, sua misericórdia é para sempre. Ainda nesse espírito de adoração, nós vamos entregar ao Senhor as nossas ofertas, aquilo que nós denominamos, segundo as Escrituras, de dízimos. Vamos adorar ao Senhor com isso, porque nós não adoramos ao Senhor somente quando cantamos. O louvor não é uma poesia declarada, o louvor e a adoração não é música em si.
Louvor e adoração não é a vida cultídica, não é a sua presença no templo. A vida de adoração ao Senhor é os nossos procedimentos, é a nossa entrega de corpo, alma, dos nossos valores, dos nossos bens, tudo que dedicamos ao Senhor, os nossos pensamentos, a nossa comida, a nossa bebida, tudo quer façais, fazei-o como para o Senhor. Então, dizimar e ofertar também é uma forma de adoração. Adore ao Senhor sendo voluntário e reconhecendo que tudo quanto nós temos provém da parte de Deus. Aqui abaixo está a conta bancária da igreja, você pode também contribuir com cestas básicas no valor médio de R$ 66, o que tem sido muito útil para abençoar muitas famílias. Em falando nisso, nosso estoque está se esgotando e nós precisamos agora, logo no começo do mês que vem, revisitar as famílias e reabençoá-los com uma nova entrega de cestas básicas e aqueles que estão necessitando. Seja generoso e abençoador em nome de Jesus. Vamos dizimar e ofertar. Aguardo o dia que verei no céu a luz mais forte que o sol, o céu se abrir e ver descer Jesus em majestade, força e poder, tristeza e choro
Nós vamos colocar diante de Deus agora os nossos pedidos, as nossas orações, as nossas súplicas. Esta semana entrou no grupo da nossa igreja uma solicitação, um pedido de oração por uma menina de 6 meses de idade diagnosticada com Covid-19. 6 meses. Essa garota, o nome dela é Maria Alícia, que é um nome lindo. E nós precisamos orar, colocar esta família diante do Senhor. Eu imagino o coração do pai e da mãe, que Deus traga sobre ela a sua plena bondade, trazendo livramento em nome de Jesus e gerando confiança, expectativa de fé para que essa garota possa sair então do hospital e gozar de plena saúde. Esta é a nossa oração. Traga então neste momento a sua mente, ao seu coração, os seus pedidos. Vamos buscar ao Senhor. Senhor amado, quero colocar nas Tuas mãos todos aqueles que estão assistindo, ó Pai, este culto. Quero colocar diante do Senhor os pedidos que entraram no grupo de WhatsApp da igreja. Tu o conheces, Tu sabes. A Tua igreja tem Te buscado em pró a eles. Coloco nas Tuas mãos a Maria Alícia, Pai, tem misericórdia daquela garotinha de 6 meses, já diagnosticada com Covid-19, que a Tua intervenção seja certeira sobre a vida dela e que ela possa sair do hospital restaurada, curada, em nome de Jesus. Gera esta expectativa de fé abençoadora sobre os familiares e dessa mesma forma visita todos aqueles que estão enfermos, doentes, a cada lar que neste momento está recebendo esta palavra e oração. Que o Teu amor, que a Tua graça, que a Tua bondade, que as Tuas boas intenções e vontades, boa, perfeita e agradável, possa entrar em cada lar neste momento, em nome de Cristo Jesus. Esta é a minha fé, esta é a minha oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. É sempre bom quando a gente pode refletir a palavra de Deus e eu quero convidá-lo neste momento a, juntamente comigo, sermos instrumentos do Espírito Santo. Eu que vos falo e você que me ouve, para que haja a interpretação daquilo que está sendo falado e que Deus encontre em mim e em você um espaço e uma abertura para que a sua palavra venha e nos renove, nos restaure e nos coloque dentro da sua vontade. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de João, em Apocalipse, capítulo 4 e capítulo 5. Eu não farei toda a leitura porque ela é muito extensa, mas boa parte do capítulo 4 e alguns trechos do capítulo 5, que é complementar na fala de João. Então eu gostaria que você lesse esse texto posteriormente com as lupas que eu quero passar para você neste sermão e nesta palavra. Vamos à leitura. O trono do céu, Apocalipse capítulo 4. Depois dessas coisas, olhei diante de mim e estava uma porta aberta no céu. A voz que tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer. E depois dessas coisas, imediatamente me vi tomado pelo Espírito e diante de mim estava um trono no céu e nele estava assentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovão. Diante deles estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro se parecia como um leão, o segundo se parecia como um boi, o terceiro tinha o rosto de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas.
e eram cheios de olhos, tanto ao redor, por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para o sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor, é Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Agora eu vou falar com vocês a respeito do capítulo 5. No capítulo 5, o apóstolo João, ali na ilha de Patmos, ele começa a perceber e a descrever um pouco mais a respeito desta visão incrível que ele está tendo. Ele chora porque um livro é apresentado e ninguém pode abrir este livro, ninguém pode romper este selo. Então ele é advertido: calma, rapaz, porque existe uma pessoa que pode então abrir este selo. E eu vou ler então os textos referentes àquele que pode abrir o selo. Tu és digno de receber o livro e abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Verso de número 12, e eles cantavam, os anciãos, os anjos, os serafins que ali estavam na visão do apóstolo João, eles cantavam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Ele finaliza o capítulo 5, verso de número 14, os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Bom, esse texto extenso de muitas imagens que são criadas na nossa mente, traz muitas inquietações e indagações. E o apóstolo João, ele está trazendo o tema da soberania de Deus. Ele relata o trono dos céus, ele relata na sua visão o trono de Deus. Mas para a gente entender esse texto e fazer uma boa interpretação dele, a gente precisa compreender aonde João estava, qual era o seu tempo, qual era a sua mensagem para aquele tempo. E esta mensagem tem tudo a ver comigo e com você nos dias de hoje. Embora seja um texto apocalíptico, é um texto de coisas presentes, é coisa do presente. O apóstolo João, usado por Deus na ilha de Patmos, está falando a mim e a você do tempo presente, a soberania de Deus. E antes de olharmos para o texto, a gente precisa entender algumas coisas. A semana passada eu conversava com um pastor num programa de TV e ele estava explicando a ansiedade, falando sobre ansiedade. E ele pegava a roupagem da ansiedade, tudo que se entende de ansiedade agora no século XXI, com as premissas do século XVIII, século XIX, por Freud, e tentava aplicar nas Escrituras. Só que não se encaixava. Por quê? Porque o conceito de ansiedade nos dias de hoje e o conceito de ansiedade bíblica são muito distintos e diferentes. Hoje, os teólogos, eles afirmam que ansiedade é pecado. Só que se você pegar a ansiedade, por exemplo, quando Jesus está no Getsêmani, suando gotas de sangue, chorando, você vai ver que ele estava tendo uma crise de ansiedade, segundo o conceito dos dias de hoje. E se você afirma, então, que a ansiedade é pecado, você tem que afirmar que Jesus estava em pecado. O que se entendia por ansiedade no primeiro século e as afirmações de Jesus e dos apóstolos, não andeis ansiosos, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, eles estavam pensando de uma forma.
O que se entende de ansiedade hoje é um tipo de transtorno, é uma patologia, é outra coisa. Tem a ver com o domínio do futuro sobre você. Enfim, então, existe uma discrepância quando você olha para as Escrituras e tenta interpretar qualquer texto ou qualquer palavra que norteia uma doutrina, com as categorias do presente. Quero dar mais um exemplo para você que gosta de pensar filosofia. Niilismo para Nietzsche. Nietzsche pensa niilismo, todo aquele que olha para Deus, olha para as questões metafísicas e dá as costas para o mundo. Essa pessoa, segundo Nietzsche, vive num vazio existencial, na sua materialidade. Agora, para o grande sociólogo cristão Max Weber, ele pensa niilismo em outra forma. Niilismo para Max Weber é quando você olha para o mundo material e dá as costas para Deus. Para Max Weber, você só vive olhando para Deus, só encontra vida e sentido existencial se você olha exatamente para as questões metafísicas ou para Deus. Se você encontrar a palavra niilismo e tentar aplicar a um outro texto, pegar o niilismo de Nietzsche e aplicar a Max Weber, a equação não vai dar certo. E se você pegar então a palavra niilismo, que significa vazio, e aplicar nas falas de Nietzsche, a expressão do Max Weber nas falas de Nietzsche, também não vai dar certo. O que acontece é que nós pegamos determinadas palavras e tentamos aplicar essas palavras em Deus ou nas doutrinas cristãs, e aí nós construímos um monstro a respeito de Deus e a respeito das Escrituras. Voltando agora um pouquinho sobre o tema do sermão, a palavra soberania. Soberania significa autoridade, significa poder, e a soberania pode ser em vários níveis, dentro da sua casa, na cidade, no estado, no país, numa tribo, num lugar onde se existe um domínio. E o soberano é aquele que tem todo o poder diante daquele lugar dominado, do estado, da cidade ou do país. Toda leitura que se faz de soberano, ela implica em uma ação coordenada, pensada por aquele que rege o império, no sentido de que ele faz prevalecer o seu posicionamento e as suas diretrizes de autoridade, custe o que custar, mesmo que para isso ele tenha que matar, mesmo que para isso ele tenha que dizimar. Vou dar alguns exemplos. A soberania na Alemanha nazista que vinha de Hitler, para fazer com que a raça ariana se perpetuasse, como ele era o soberano, então ele mandava matar todos aqueles que eram catalogados como impuros. Isso aconteceu na era do Hitler, na Segunda Guerra Mundial. Os irmãos conhecem muito bem a história. Mas isso não aconteceu somente ali. Aconteceu também nos períodos bíblicos. Por exemplo, o faraó, que assumiu o próprio ente divino, ele manda matar os infantes de até 2 anos de idade, olha só, em nome do seu poder, em nome da sua soberania, inquestionável. Aliás, até mesmo esses imperadores soberanos, eles criam uma teologia para justificar as suas ações déspotas e tiranas, a fim de estabelecer então o seu posicionamento. Moisés, que é da tempo de Faraó, vê isso a olhos nus e vê então a sua vida sendo preservada pela matança então dos inocentes por Faraó, não somente no período mosaico, mas em toda a história do Antigo Testamento, déspotas e tiranos apareciam, soberanias apareciam, predominando sobre outras soberanias. No tempo bíblico, nós conhecemos o déspota Herodes, que também mandou matar inocentes de até 2 anos de idade. Aí a gente tem Jesus,
que nasceu nesse período, foi preservado, nasceu numa manjedoura com Maria e José, e nós conhecemos bem a história. A história dos déspotas na humanidade são histórias trágicas, e nos dias de hoje, os déspotas, os soberanos, eles fazem tudo para preservar, então, a sua pré-existência ou a sua existência, e para preservá-la, eles levam as pessoas à morte. Ou seja, o soberano, ele mata, e em nome da sua soberania, em nome da sua dinastia, em nome da sua existência persistente, ele tira a vida. Os conceitos de soberania que as pessoas normalmente têm é este conceito daquele que manda, daquele que tem autoridade para estabelecer aquilo que se pensa, mesmo que tenha que ser por vias de morte, por vias de massacre humanitário. Aí a gente já pode concluir a respeito de soberanias, de déspotas, de soberanos, de imperadores, que na sua totalidade eles acabam suprimindo, oprimindo povos, pessoas, pensadores, a fim de que se perpetue o seu posicionamento e o seu pensamento sobre os demais. Os soberanos, eles vão construir muros. Nós temos no norte da América alguém que ganhou a eleição dizendo que ia construir um muro separando então Estados Unidos do México. Nós temos muros que são construídos no mundo, ou temos os déspotas que são eleitos, os soberanos que são eleitos, que usam teologias para justificar o seu posicionamento e as suas falas. Em nome de Deus, subjugam tribos, raças, povos, nações, grupos, em nome da sua soberania. Criam teologias. E é interessante, porque quando você olha para a filosofia política, por exemplo, quase todos os tiranos e soberanos criaram uma teologia a fim de reforçar o seu posicionamento e o seu pensamento. Nós sabemos nas Escrituras, principalmente no Antigo Testamento, que os déspotas, os tiranos, eles contratavam falsos profetas. E esses falsos profetas faziam falsas profecias para alimentar, então, aquilo que o soberano queria a respeito da nação. A gente tem o livro de Miqueias, que é todo embasado dentro desses termos e posicionamento. Enfim, olhando para esse texto, por que eu trago à luz a soberania? Porque o João, apóstolo, no período de 80 a 95 aproximadamente da nossa era cristã, ele está aprisionado na ilha de Pátimos. E lá na ilha de Pátimos, que era um refúgio penal, não necessariamente um refúgio penal, era uma espécie de Alcatraz, de Guantánamo, uma ilha penal, onde os déspotas, os tiranos, mandavam todos aqueles que de alguma forma ameaçavam as soberanias e colocavam em exílio. Aquele período é o período de Diocleciano. Diocleciano era o sucessor, o que sucedeu o Nero, o louco, um outro déspota que colocou o fogo em Roma. E debaixo do seu governo, João, que pregava a palavra, que falava de Jesus, que falava do seu reino, foi levado então à ilha de Pátimos, neste aprisionamento, nessa ilha penal, a fim de ficar ali e morrer ali e o sentenciar à morte. Quando o apóstolo João começa a escrever o Apocalipse, ele está olhando para o cenário daquele tempo, enxergando a soberania daquele tempo, entendendo a soberania que estabeleceu uma forma
teológica e litúrgica para predominar e ser poderoso sobre os demais. Porque não somente o Diocleciano, como outros imperadores, outros déspotas, outras soberanias, eles faziam uma liturgia teológica que afirmava e dava a eles uma autoridade de semideuses, ou quase Deus. Existia no período de Domiciano um culto a ele. Ele era cultuado, uma liturgia era feita. E todos os dias, num lugar separado, um trono era erigido a ele e eles adoravam. Só que o trono era vazio, não havia ninguém no trono, porque este déspota, ele não estaria 24 horas assentado no trono, mas por 24 horas, o dia inteiro, os profetas, os sacerdotes contratados, tinham que se dirigir até este templo e adorar aquele que não estava assentado no trono. Era simplesmente um conceito. Mas agora João, diante desse cenário, diante desta aberração humana, ele começa a olhar para Deus e ele tem esta visão de um trono. E ele começa dizendo no capítulo 4 que neste trono tinha alguém que o ocupava. Tinha alguém no trono, na visão, tinha um soberano na visão, e ele tinha a semelhança de jaspes. Era alguém que brilhava, alguém que tinha brilho, se percebia isso. E ele faz o descritivo de alguns seres que estavam ali, querubins, serafins. A mesma visão é quase que contemplada por Isaías no capítulo 6 e também por Ezequiel. Uns vão dizer que é querubins, outros serafins, e João traz estes 4 elementos mais os 24 anciãos. É complexo isso, mas são figuras que estão diante do trono e que adoram aquele que está assentado no trono. E João está querendo dizer algumas coisas com isso. João está falando algumas coisas ou provocando o pensamento das pessoas que estão adorando estas soberanias vigentes do período de João. Ele está confrontando e está, de alguma forma, trazendo luz e sobriedade em toda a bestialidade humana que entroniza soberanos que fazem teologias, que fazem pensamentos e princípios a fim de afirmar toda ação contra a vida e que fazem de alguma forma algo que tira todo o caráter de Deus, todo o caráter moral de Deus, que é pró-vida, que é pela vida. E aí o João começa a olhar esta autoridade e ele chora. Ele chora porque ele vê um livro com um selo e não tinha ninguém que fosse digno de abrir aquele livro com o selo. Até que ele é interpelado por alguém, por um ser angelical, e esta pessoa, este anjo, apresenta então Jesus, o Cordeiro de Deus, que é digno de abrir o selo, que é digno de receber este livro, que foi tido como morto, mas não morreu, ele foi tido como morto. E ele começa a exaltar a pessoa de Jesus, e ele declara no capítulo 5 que este que foi tido como morto e que não morreu, e comprou para Deus gente de toda a tribo, que comprou para Deus gente de toda língua, de todo povo e nação, para reinar com ele, e os constituiu sacerdotes. Veja só, João está falando que o soberano da visão dele, que é Jesus Cristo, que é o próprio Deus, este tem toda a autoridade, todo o poder, só que a soberania dele não é uma soberania para separar pessoas, não é uma soberania para matar pessoas a fim de que ele possa permanecer, a fim de que seu nome seja elevado. É uma soberania que ele dá o seu sangue
para libertar, para comprar para si, não como os déspotas, senhores de escravos, que compram escravos para si, para os escravizarem. Mas este que compra para si todo o povo de língua e nação, no caso Deus em Cristo Jesus, para levá-los à liberdade, para transformá-los em sacerdócio real, para os transformarem em sacerdotes, para reinar juntamente com Ele. Olha só a diferença da soberania de Cristo, que é Deus, e da soberania que se entende os soberanos e as nações. E quando você pega este conceito de soberania que a gente encontra na história política, e você tenta aplicar essa soberania a Deus, você entra em conflito, entra em parafuso. Porque se você aplicar essa soberania que destitui, que tira a vida, que mata, que estabelece muros, que segrega, que classifica, que é racista, que faz predominar a vontade daquele que é o tirano. E se você aplicar este princípio de soberania a Cristo Jesus, ao próprio Deus, daí você começa a pensar que Deus mata as pessoas, que Deus escraviza as pessoas, que Deus julga e pré-julga as pessoas segundo os seus pecados e segundo o classismo divino, segundo aqueles que são catalogados como santos e aqueles que são catalogados como indignos. Você coloca a soberania de Deus como aquele que destitui pessoas, que escraviza pessoas e elimina as pessoas. Um Deus pró-morte e não um Deus pró-vida. Um Deus pró-ódio e não um Deus pró-amor. A soberania aplicada dentro desse conceito a Cristo Jesus não encaixa e não confere. A pergunta que se faz, então, o que é que o apóstolo João está dizendo neste texto? Que tipo de soberania que Deus tem? Como explicar a soberania de Deus? É fato que nosso Deus é o Criador de todas as coisas, que tudo que existe, tudo que foi feito por Ele e nada do que foi feito se fez sem a concessão, sem a vontade de Deus. Tudo existe. Deus é o Criador de todas as coisas, o Senhor de todas as coisas, o Deus que fez a mim e a você, que estabeleceu em seu coração criar um ser tão especial que Ele denominou o ser criado à sua imagem e semelhança. Deus é soberano, Senhor da história. Ele estabeleceu todas as coisas. Mas a soberania de Deus tem um caráter. A soberania de Deus tem o caráter do amor. Nenhum soberano estabeleceu como caráter do seu reino, da sua política, o amor. E é isso que chocou toda a humanidade, todo o pensamento, toda a história da filosofia política. Porque Deus se apresenta em Cristo Jesus e, segundo o apóstolo Paulo, no seu livro aos Colossenses, ele é a exata expressão de Deus Pai. Cristo Jesus, ele estabelece então o amor como paradigma da sua soberania. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A soberania de Deus estabelece o amor que compra e que liberta, que não faz perecer, que preserva a vida, que é pró-vida. A soberania de Deus, numa leitura dos dias de hoje, não é uma soberania que
tiraniza, não é uma soberania que massacra, que estabelece muros, que segrega. A soberania de Deus é a soberania do amor, é a soberania que compra para dar liberdade, é a soberania que tira a morte para dar a vida. A soberania de Deus é uma soberania que nós não compreendemos, porque nós não temos em nós, este verdadeiro amor, não entendemos o que é o amor incondicional de Deus. Deus é soberano em amor. Deus é soberano em dar a vida. Por isso que os anciãos, junto com os querubins, esses 4 elementos que ele descreve, e eu não tenho a pretensão de explicar quem são esses 4 elementos e as vertentes teológicas a respeito desses 4 elementos. Mas João afirma que eles declaravam que ele é santo, santo, santo. Santo é todo aquele que é separado, todo aquele que é protegido, todo aquele que é tirado para ser protegido. Assim, nós compreendemos por que nós somos chamados de santos, somos chamados de eleitos de Deus, porque nós fomos separados para sermos protegidos, para que o maligno não nos toque. Separado, a santidade é viver em separação para a preservação da vida. Se você olhar sem ser um religioso para todos os princípios de santidade na Bíblia, todos os princípios apontam para a preservação da nossa própria vida, da nossa própria existência, porque a soberania de Deus, ela protege, ela santifica, porque a soberania de Deus te compra para te libertar, para te devolver a vida, para te preservar, não para te dominar, não para te subjugar, não para te escravizar, mas para dar a você a liberdade, para dar a você a condição da vida. Por isso que esses anciãos, junto com estes seres celestiais, cantam: Santo, Santo é o Senhor, é digno de receber glória, honra e poder. Por isso que eles cantam e exaltam a pessoa de Cristo Jesus, o único que é digno de receber todo o poder. O único que está no trono, o único que é soberano, o único que tem todo o poder, mas é o poder do amor, é o poder da vida, não o poder da morte. Esta palavra, eu acredito plenamente que ela tem muito a ver com os nossos dias, onde governos, onde tiranos, onde até mesmo se usa palavras de Deus, onde até mesmo profetas que são tidos como da parte de Deus são comprados e aliciados para fazer uma afrente a fim de que seja justificado toda ação e toda fala de um soberano, de um Senhor. Se você for honesto, querido, e se você leva o nome de cristão, você vai ter que entender que aquele que é soberano, que é Cristo Jesus, ele não usa nenhuma categoria pró-morte, ele usa a categoria pró-vida, pró-existência, pró-liberdade, que ele não restringe e ele não faz tribos isoladas, ele não faz limitadores para estabelecer aquilo que é dele. Ele constitui a todos para ser um só, uma só tribo, uma só raça, a raça humana. Ele não é classista, ele prevê que não existe mais grego, não existe mais judeu, não existe mais bárbaro ou livre, não existe mais homem ou mulher, macho e fêmea, porque todos são um nele. Não existe mais o pensamento daqueles que foram dominados para viver em um gueto.
Deus é o Deus que nos liberta, é um Deus do amor. A soberania de Deus é uma soberania concebida nos princípios do amor, não nos princípios de soberania que nós conhecemos hoje. Nosso Deus nos chamou para a liberdade. Nosso Deus nos chamou, então, para existir. O texto narra que esses 24 anciãos se curvavam e jogavam as suas coroas diante de Deus. Se sujeitavam a Deus, se sujeitavam a Cristo. A minha pergunta de provocação a você é se você se sujeita ao trono que Cristo está assentado, ao seu poder do amor, ao seu poder de dominar as coisas para libertá-las, para dar vida. Ou se você ainda está de pé, se sujeitando a Domicianos, a Dioclecianos, os nomes pouco importa e como se traduz. Mas a quem você está se curvando? Para quem você tira então as suas coroas, a sua glória, a fim de que o outro então possa ser glorificado? Recentemente se encerrou uma série na HBO, Game of Thrones, a Guerra dos Tronos ou a Guerra dos Poderes. E vocês que assistiram a série estão bem familiarizados. Todo o governo e toda a soberania, quando alguém se chegava diante desses soberanos, eles curvavam as suas frontes, como quem, diante do soberano, coloca o seu pescoço para ser cortado. Eles entendiam isso. O soberano, ele requer a sua vida. E se você não estiver disposto para entregar a sua vida, então você é um rebelde. Eu gosto de ser tido como um rebelde quando eu não me curvo a governos vigentes. Mas eu gosto de me curvar diante da soberania do amor de Cristo. Diante dele eu me curvo, diante dele eu tiro as minhas glórias, a minha coroa, porque eu reconheço que Ele é o soberano, que Ele é o Senhor, é um Deus de amor e que nos fez um só nele e que Ele é digno. Então não existe mais ninguém, como o apóstolo João disse, não existe mais ninguém, nem o santo apóstolo que tem nos dias de hoje o seu nome como a capital lá de Pátimos, uma ilha que vive 2.500 pessoas aproximadamente, que tem o seu nome estabelecido em vários lugares, em vários mosteiros, não só lá em Pátimos, uma ilha vulcânica grega, mas em todos os lugares do mundo. Nem o próprio apóstolo João, tido como o apóstolo do amor, que foi preservado na sua vida, morto sim no exílio, mas que não foi assassinado por ninguém, porque Deus assim não o permitiu. Algo específico para a vida dele. Nem este João teve a condição de desatar os selos, mas teve um. E essa pessoa é Cristo Jesus. A soberania dele do amor sempre prevalece. Que você, então, querido, em nome de Cristo Jesus, possa se curvar diante do único soberano das nossas vidas, Jesus Cristo, e se comprometer, então, com o amor dele, se comprometer com o seu reino, se comprometer com aquilo que os seus súditos podem se comprometer, amando, vivendo e tendo ações pró-vida, em nome do amado Filho de Deus. Quero agradecer muito aos meus professores, aqueles que eu tenho visto, ouvido e lido. Quero agradecer em nome de Cristo Jesus, que tem me aberto os olhos, tem aberto o meu coração e a minha mente para entender que Jesus Cristo é o único soberano, é o único Senhor. Deus os abençoe. Receba essa palavra em nome de Jesus. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti.
sofreu por mim, por amor. A ação de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que me deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Chegamos ao final do nosso culto. Quero agradecer a você que esteve conosco esse tempo todo. Olha, se você tem sido abençoado com os nossos vídeos, que você possa compartilhar, então, entregar a outras pessoas aquilo que te fez bem. Compartilhe com outras pessoas, divulgando, clicando e acionando o sininho, para que quando a gente postar alguma coisa você possa ser notificado. Deus abençoe a sua vida. Quero agradecer ao Ministério de Louvor desse dia, agradecer ao Rodrigo, a sua aplicação e empenho a todo esse ministério. Deus abençoe em nome de Jesus. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amor de Deus, o eterno Pai, que esta soberania de Deus que prevalece pelo amor, seja sobre as nossas vidas hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Em sua presença pra sempre estar. Aguardo o dia em que Ele vem nos buscar. Juntos santos me unirei, louvor eterno entoarei, sua luz a tudo iluminará, pra sempre Deus então governarás. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Em sua presença pra sempre estar. Aguardo o dia em que Ele vem nos buscar. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Em sua presença pra sempre estar. Aguardo o dia em que Ele vem nos buscar. Sua vinda aguardo eu, cantando meu lar no céu. Seus passos hei de